Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E o assunto é esse aqui, Jetro e Caleb. Acho que todo mundo sabe quem é Jetro e todo mundo sabe quem é Caleb. Jetro basicamente era o sogro de Moisés e Caleb... Bom, Caleb, puxa vida, a gente já vai falar sobre ele. Mas, ainda assim, olha só, depois eu vou pegar aqui e vou adiantar um pouco para vocês. A gente está terminando essa parte onde a gente está falando de pessoas específicas, certo? E aqui na parte 3 a gente vai falar no próximo vídeo ainda sobre Nimrod. Estou aqui lendo, ó. E tem uma parte muito interessante que a gente vai chegar logo logo, que é essa aqui, ó. A origem da grande Irmandade Branca. Uau, que interessante. O pessoal da planície, o povo da planície, que é Sodoma e Gomorra, aí vai falar mais algumas coisas, né? Olha só, forjando a nação do destino. É um capítulo aqui que a gente vai conversar também. A Guerra dos Néfilins. E aí tem várias outras coisas. Jericó, Davi e Golias. E assim, esse livro aqui tá... Nossa, tá melhorando cada vez mais. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Jetro e Caleb. E vamos falar um pouco sobre Jó também. Então é o seguinte. Assim, antes de começar, hoje eu estou lançando o curso Gerenciamento de Novos Negócios. Gerenciamento de negócio no momento inicial dele, né? Projetos, momento startup. Uma visão sobre erros e acertos. A gente vai estar comentando isso aqui, minha experiência sobre essa parte de negócios. É um curso bastante interessante, o link está abaixo. Depois eu vou atualizar nos outros vídeos, vou colocar o link abaixo também, que ainda não estava, eu estava só divulgando ele, mas agora está para valer. E assim, quem tiver interesse neste curso e em outros cursos da área de negócios e outros cursos aqui da parte de alimentos saudáveis e tantas outras coisas, tem a área de membros do canal, custa, a área de membros não aqui do YouTube, mas a área de membros de cursos do canal, custa $7 por mês e você acessa todos os cursos do canal e todo mês tem um curso novo. Você não precisa tentar fazer todos os 16 cursos num mês, porque isso é absurdo. Você pode tentar programar, ó, vou fazer 3, 2... E assim vai, você vai se organizando. Mas todo mês tem curso novo e cada vez está mais difícil alcançar de fazer todos os cursos, porque tem muito curso e custa só $7 por mês. Então assim, puxa vida, é uma boa oportunidade. Mas vamos lá, vamos à parte principal aqui. Jetro. Jetro era um sacerdote e príncipe midiano. Fomos introduzidos a Jetro em Êxodo como um sacerdote que Moisés passou seus segundo 40 anos. Primeiro 40 anos de Moisés, ele teve lá no Egito. O segundo grupo de 40 anos, ele teve com Jetro. Jetro também é chamado de Reuel, em Êxodo capítulo 2, versículo 8. E mais tarde é chamado de Robabe, o filho de Reuel, o midianita, em Números capítulo 10, versículo 29. No dicionário Hungers, tem uma referência a Robabe, dizendo que ele pode ser o cunhado de Moisés e também com uma anotação dizendo que ele pode ser o sogro de Moisés. Ou seja, Robabe ou ele era filho de Jetro ou ele era Jetro, na verdade um outro nome para Jetro. Bom, está no dicionário Hungers, que é de estudo bíblico. Lendas bíblicas contam que antes do Êxodo, o faraó teve 3 sacerdotes famosos. 3 lendas bíblicas, não está na Bíblia, são lendas bíblicas de vários apanhados de história que ele juntou aqui. Ele tinha 3 sacerdotes famosos. 1, Jó. 2, Balaão. E 3, Jetro. Ok? Em algumas versões, Jetro era o sacerdote da livraria das tábuas de pedra. Todos os 3 sacerdotes tiveram um papel intrincado no Antigo Testamento, com relação a Israel. O que leva o autor a concluir que as lendas bíblicas registram os seus nomes como sacerdotes egípcios por alguma razão, certo? Ou por uma razão. Pois bem, aqui Jetro, uma imagem ilustrativa de Jetro. Todo mundo sabe que Jetro não era europeu, o sogro de Moisés não era europeu, certo? Todo mundo sabe disso, não preciso falar, né? E está aqui uma ilustração de Jetro. Pois bem, Jó, que todo mundo tem aquela dúvida, né? Por que Jó, que era tão, assim, uma pessoa tão justa, passou pelo que passou? Pois bem, vamos lá. Jó é recordado na escritura como um homem de Uz em Seir. Ele era um homem de Uz em Seir. Jó não é um israelita, tá? Tá bem claro isso. Ele é um homem de Uz em Seir. Pois bem, no livro dele mostra que ele era um homem muito rico e talvez algum tipo de governante. Segundo o autor deste livro aqui, certo?
Certamente, toda a sabedoria registrada no livro de Jó sobre anjos, Leviatã, criação, Satã e etc., mostra que ele, Jó, tinha um grande conhecimento e poderia ser sim um sacerdote no tempo de Êxodo. É uma possibilidade, ele está colocando aqui no livro. O livro de Jó aparece a primeira vez em Armana no ano de 1400 anos antes de Cristo. A dinastia Armana tem um papel importante nesse livro. O príncipe de Pela é listado nessa dinastia na terra de Uz, o mesmo local onde é identificado Jó, com o tempo e o local certo dando validade ao livro. Ou seja, se você encontra o livro naquele local, com aquela idade específica, exatamente naquela dinastia, bom, o livro conta uma história real, ok? Pois bem. Então vamos dar uma olhada em Jó. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia o Criador e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Ou seja, uma pessoa importante. E detalhe, vamos deixar claro aqui, ele não era um israelita. Pois bem, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado ao Criador no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Pois bem, todos os 3 sacerdotes, na visão deste cara aqui, ele está colocando como 3 sacerdotes. Jó, Balaão e Jetro representavam as nações rivais que cobiçavam a terra da aliança de Abraão. Jetro e Balaão, eles eram midianitas, enquanto que Jó era um edomita. Ambos, midianitas e edomitas, eram posteridade de Abraão via Queturá e via Esaú. Ou seja, eles tinham origem em Abraão ou em Abraão através de Esaú. E adicionalmente, os 3 amigos de Jó registrados nas escrituras, número 1, o Elifaz, o Temamita, era filho de Elifaz vindo de Esaú. Bildade, o Surrita, era filho de Abraão e Queturá, uma das esposas de Abraão. E o terceiro era Zofar, o Namatita. Ou seja, todos eles aqui, nenhum deles era israelita. Ok? Pois bem, Balaão parece ter vivido entre os midianitas ou nas proximidades, pois Balaque, o rei de Moabe, se aproximou dos anciãos de Midian para solicitar a ajuda de Balaão, pois ele tinha ficado muito temeroso de como os israelitas destruíram os amorreus e pediu para Balaão colocar uma grande maldição neles. Muitas pessoas dizem que Balaão era de outros lugares distantes, mas na verdade o que a gente tem de maior evidência, e ele destaca aqui nesse livro, era que Balaão era de Midian, que estava nas proximidades. Pois bem. Mas Balaão fez o oposto, né? E acabou abençoando os israelitas. Balaão era um sacerdote que mais tarde trouxe o oráculo de destruição dos amalequitas. A tentativa de Balaão de amaldiçoar os israelitas foi registrada na Bíblia como um erro de Balaão, para ganhar uma recompensa desonesta. Moisés também acusou Balaão de seduzir os israelitas para longe de Á, em Números capítulo 31, versículos 15 e 16. E, adicionalmente, em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 a 15, diz que Balaão foi o culpado por ensinar o rei Balaque a atiçar os israelitas por fazê-los comer de comidas sacrificadas a ídolos e cometer imoralidades sexuais. Mais tarde, os israelitas mataram Balaão à espada por sua adivinhação e magia negra. Está lá em Josué, capítulo 13, versículo 22. No manuscrito Popol Vuh, Balaão é traduzido como feiticeiro, o termo Balaão. Bom, mas voltando a Jetro. O faraó não gostou, segundo diz aqui no livro, do conselho pré-êxodo fornecido por Jetro sobre a crescente problema israelita, banindo o sacerdote Jetro, ou Reuel, em desgraça para Midian.
o que foi uma boa razão para Jetro ter ajudado Moisés a se preparar para o seu retorno ao Egito. Pois bem, tudo isso apenas nos leva a especular sobre quem Jetro realmente era, particularmente quando consideramos que Juízes, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 4, versículo 11, observam que o sogro de Moisés, Jetro, ou Reuel, era um queneu e não um midianita. Acrescente a isso, Reuel era filho de Esaú, né? Ou seja, está lá em Gênesis capítulo 36, versículos 10 a 21. 10 a, desculpa, deixa eu voltar aqui, 10 a 12. Agora, e tudo isso que a gente está falando aqui, explica a confusão que Miriam, a irmã de Moisés, fez sobre a ancestralidade de Zipporá, filha de Jetro. Ou seja, Miriam reclamou de Zipporá, dizendo o seguinte, que Zipporá, basicamente, era uma cananita. E Moisés não poderia casar com uma cananita. O que ela estava falando, em tese, pelo que a gente conhece de posição das nações, etc., tal, tá correto. Mas aí vem um problema. Por que, se ela está falando a verdade, por que ela recebeu lepra? Pô, está falando a verdade, certo? Mas, neste livro aqui, o que ele deixa claro é o seguinte, na verdade, não. Na verdade, ela não era uma cananita, ela simplesmente, ela estava junto com Jetro, na genealogia de Jetro, que se você for recuperar, vai ir até Abraão. Ou seja, ela não era uma cananita, ela veio da descendência de Abraão. Certo? Via Esaú ou via... como é o nome da outra esposa de Jetro? Deixa eu dar uma olhada aqui. De Jetro não, de Abraão. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá? A ancestralidade que a gente acabou de ver. Keturá. Pois bem, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Agora, vem um outro ponto interessante aqui, que é a questão da genealogia. Que é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um caso aqui bem específico. Ruth, muitas pessoas dizem o seguinte, Ruth, ela era de uma nação pagã, e ela está na linhagem do rei Davi, e portanto ela está na linhagem do Messias, certo? Então, puxa vida. Ou seja, Ruth recebeu, em tese, o pessoal diz, o privilégio de entrar na linhagem do Messias. Agora, tem um problema aqui. Se você vai estudar a ancestralidade de todos esses personagens, você vai ver uma coisa interessante. Ruth não era de uma nação pagã. Ruth era uma israelita, ok? Uma israelita morando numa nação pagã. Tem diferenças. Quando você vai estudar genealogia, que é o que esse cara aqui, chato pra caramba, estuda. Quando você vai estudar genealogia, você vai perceber uma coisa. Por exemplo, tem um personagem bíblico que é aquele que Pedro vai depois dar aula para ele, que era esqueci o nome dele, mas é chamado de O Italiano, ok? Então assim, o cara, ele não era israelita, ele era italiano, ele é chamado de O Italiano. Ruth não tinha isso, certo? Então assim, o italiano era um cara justo, etc, tal, portanto Pedro foi lá ensinar o italiano, ele era o estrangeiro. Ruth não era uma estrangeira, e ela não era de uma nação pagã, e ela estava no lugar, certo, que tinha problema sim, mas ela era uma israelita. Não tinha nenhuma possibilidade, ele deixa claro nesse livro aqui, de Ruth ser de uma nação que tinha Néfilins, que tinha o DNA corrompido. Porque para vir o Messias, você tinha que ter uma linhagem adâmica pura, certo? Inclusive foi por isso que teve o dilúvio, para você conseguir pelo menos durante um tempo separar um grupo de pessoas que tinha uma linhagem adâmica que não ia se contaminar. Para quê? Para vir o Messias. Inclusive, uma das discussões principais deste livro aqui é o seguinte, que os Néfilins, eles previram várias coisas do futuro. Eles conseguiram antecipar vários acontecimentos. O único acontecimento que os Néfilins, segundo diz aqui, não conseguiram prever, que eles ficaram assim de boca aberta, foi a vinda do Messias. Ou seja, foi o plano da salvação. A única coisa que eles não previram, tipo assim, não passou pela mente deles, foi o plano da salvação, de vir o Messias aqui para salvar todos nós. Agora, veja bem, o Messias ele vem de uma linhagem adâmica pura, ou seja, Ruth não veio de uma nação pagã. Ruth veio de uma linhagem israelita. Ela morava numa cidade pagã. Um israelita pode morar onde for, certo? No mundo inteiro tem israelita morando na Índia, alguns no Japão, outros na Rússia, outros na Europa, outros na América do Sul, outros na América do Norte, assim vai.
mas é um israelita, certo? De linhagem adâmica, morando num determinado lugar. Você não pode dizer que ele é um pagão, que ele é da nação pagã, ele tem o sangue israelita ali, certo? E Ruth era assim, ou seja, da linhagem do rei Davi, tem Ruth lá no meio, e Ruth não era da nação pagã, ela era uma israelita, ponto. Da mesma forma, Miriam cometeu um erro, por isso que ela recebeu lepra. Porque ela falou o seguinte, ó, Ziporá, vindo de Jetro, era uma cananita. E Moisés, por ser um levita, ele não poderia casar com uma cananita. Por que não poderia? Porque os levitas, eles tinham regras muito duras. Então, por exemplo, um levita que tivesse defeito, ele já não poderia entrar para fazer determinadas coisas no Santo dos Santos, ou no templo, e etc. Então, o Moisés não poderia casar com uma cananita, e ele não casou com uma cananita. Isso aqui foi uma ignorância, no caso ali, de Miriam, que não sabia o que estava acontecendo, mas Jetro, ele vinha direto de Abraão, certo? Via Queturá. Ou seja, ele não vinha, uma das esposas de Abraão, Queturá. Jetro vinha então Ziporá. E Miriam fez essa confusão pensando que ela era uma cananita. Ela não era uma cananita. E por isso ela recebeu uma punição. Mas ela fez na boa intenção, com certeza. Certo? Mas ela fez errado. Então, continuando aqui. Bom, o que também chama atenção é que Caleb, filho de Jefuné, e aí vem um ponto interessante que a gente já vai falar, o Quenizeu, aparece pela primeira vez biblicamente como um dos 12 espiões enviado por Moisés para explorar Canaã. Caleb foi recompensado por apoiar o plano de Josué e Moisés de invadir Canaã ao receber, junto com Josué, o direito de entrar na terra prometida após os 40 anos de vida no deserto, ao contrário de todos os outros israelitas que deixaram o Egito. Ou seja, os israelitas, muitos ali morreram, mas Caleb, que originalmente não era israelita, ele se integrou aos israelitas, e aí ele pôde entrar, inclusive, e ele foi uma das pessoas assim mais fortes e honestas ali no caso de compromisso com o Criador e compromisso com aquela luta que eles estavam tendo ali. E ele originalmente não era israelita. Ele foi incorporado. Pois bem, agora, veja bem, pensa comigo aqui. Vamos supor, você hoje está lá, passando por ali, vê aquele monte de israelita, vou ali conversar com Moisés. Vamos supor, ó, milhões de pessoas ali, você vai conversar com Moisés. Como é que você vai ser selecionado para ser um dos 12 representantes de Israel, se você nem era originalmente uma pessoa? Você está sendo agregado. Espera um pouquinho, pensa comigo aqui. Quem agregou Caleb, com certeza foi alguém muito importante, certo? Vamos ver. Bom, Caleb, olha só. Caleb, então, embora com 85 anos de idade, lutou como se tivesse 45, expulsando os anaquins, os gigantes, de Hebron, e foi recompensado como chefe da tribo de Judá, recebendo a terra de Kiriat Arba, em Hebron, a terra natal dos Anaquim. Os Quenitas, de onde Caleb descende, são os filhos de Kenaz, filho de Elifaz, filho de Esaú. Já Jetro é documentado em lendas bíblicas como sendo filho de Queturá, uma das muitas esposas de Abraão, assim como outro filho de Queturá, Midian. Os midianitas do oeste estão conectados aos quenitas, onde dizia que eles viviam juntos. Isso conecta quem? Jetro, sogro de Moisés, a Caleb, quenita. De outra maneira, como Caleb se envolveu com os israelitas e ascendeu como um chefe de tribo, da tribo de Judá, uma das tribos mais importantes. Bom, exceto via Jetro, você tem dificuldade de explicar isso. Mas, se você entender que Jetro introduziu Caleb ali, e ele conversava com Moisés, tinha confiança e tudo mais, bom, isso faz sentido. Também é dito que os quenitas foram benevolentes com os israelitas, quando eles saíram do Egito e os ajudaram no deserto, e também há outra possibilidade que ele levanta aqui. A ideia é tentar entender, espera um pouquinho, como Caleb, fora dos israelitas, entrou para o grupo dos israelitas e ascendeu rapidamente a uma posição de ser um dos espias para ir avaliar a terra prometida. Interessante. Bom, o autor também abre discussões sobre a possibilidade dos Néfilins estarem nas genealogias de Jetro e Caleb. Ele abre essa possibilidade, ele discute, porque tem pessoas que falam isso, então ele tem que discutir também. Porém, ele finaliza o capítulo dizendo que ele, particularmente, ele não acredita que nada
ocorre sem que o Altíssimo ordene. E claramente ele não se apraz com os descendentes dos anjos caídos. E isso é um insulto a ele. Portanto, no caso aqui, não acredito então que Jetro e Caleb tenham qualquer gene Nephilim, pois de outra forma teriam sido destruídos. Ou seja, o autor aqui ele é bastante exigente, ele coloca muitas coisas que ele coloca aqui, ele tenta varrer todas as possibilidades, mas ele dá a opinião dele, e eu também coloco já minha opinião aqui, que não tem razoabilidade, mas muitas pessoas falam, ele coloca isso aqui, mas não faz sentido nenhum, certo? Pois bem. Agora, no próximo episódio a gente vai falar sobre Nimrod, e a gente ainda tem muito mais coisas para falar pela frente. Tem a questão da fraternidade branca, tem a questão de tantas outras coisas que tem no livro aqui que são impressionantes. E, para finalizar, não se esqueça, link abaixo do curso Gerenciamento de Novos Negócios. É gerenciamento assim de um negócio inicial, um projeto inicial, tipo startup. Você ainda tem pouco recurso, você tem pouco cliente, você não sabe exatamente como começar, onde você colocar o dinheiro inicial. Esse é um curso interessante, tá? Uma visão sobre erros e acertos, ou seja, a minha experiência. E assim, bom, boa parte do que vai estar aqui vocês não vão encontrar em livros, porque assim é experiência pessoal mesmo. E eu estou compartilhando essa experiência assim, que eu acho que é uma experiência assim duramente conquistada, e aqui você vai conquistar ela em poucas horas. E é lógico, você vai ter que encontrar suas próprias respostas. Quando você tem um negócio, não adianta você procurar respostas para suas perguntas na boca dos outros. Você vai ter que buscar as respostas na sua experiência, na sua ação. Porque cada resposta, para cada pergunta, tem uma diferença. Por exemplo, onde é melhor investir? Depende. Você está falando investir 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão? É diferente. Em que setor é melhor? Depende. Onde você mora? Você mora no Nordeste, Sudeste, Sul, Norte? Você mora em outro país? Ou seja, as respostas, você tem que encontrar as respostas para suas perguntas. Você não vai encontrar as respostas em livros, você não vai encontrar em nada. O que eu estou mostrando aqui, mais ou menos, é o seguinte: como você vai encontrar as respostas. O quanto duro vai ser, o como você vai fazer e como você tem que fazer. Ou seja, se preservando e se mantendo no jogo. E aqui eu estou contando muitas coisas sobre o assunto. Pois bem, além deste curso aqui, quem tiver interesse em outros cursos da área de negócios, né, como esses aqui, por exemplo, Arte dos Preços, Brainstorm, Network, que é muito importante, entre outros, ou tiver interesse também em cursos da área de desenvolvimento pessoal ou da área de alimentação saudável, tem 16 cursos nesse momento na área de membros para cursos do canal. Não na área de membros do canal, mas na área de cursos do canal. Custa $7 por mês e você consegue acessar todos esses cursos aqui. É uma opção econômica que vale a pena. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Até mais.